Nosso tema de hoje é dança como terapia. E para isso eu convidei hoje a Lígia Oliveira para falar sobre esse tema tão especial. Desde pequena eu gostava de movimento. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre fala. Até hoje, ela conta os casos, né? Como que eu era, que eu não parava, que eu subia escada, descia escada, que eu não parava quieta. E quando eu tinha uns 6, 7 anos, né? A minha família é uma família que vem da arte, então minha mãe me colocou no piano. Eu gostava de música e tal, mas eu não conseguia ficar estudando piano parada. E aí um dia eu enchi a minha mãe que eu queria entrar, fazer dança, né? Aí ela me levou para assistir uma aula de dança, de balé, né? E ela achou horrível a aula, porque ela achou que não tinha muitas atividades. Mas eu amei, a hora que eu vi, eu falei, é isso que eu quero fazer. Daí minha mãe na época, meu pai e minha mãe na época, e meu pai também falaram, gente, você entra no balé, mas você vai ter que fazer natação, que eu não gostava muito de esporte com bola, eu era muito ruim nessas coisas. Eu me perdia, não alcançava a cesta, sabe? Eu não gostava. E aí eu comecei a fazer balé lá. Lá era bem simples mesmo, depois conforme eu fui indo na dança, assim, eu vi que ela era bem simples. Minha mãe até tinha razão que era fraquinho, mas eu adorava pôr colã, saia, meia, ir lá para ficar na barra, fazer aquelas coisas, né, de balé. E aí eu fui, era longe, e aí abriu uma academia de balé perto da minha casa na época, e lá tinha balé e jazz, né. E aí eu fui fazer as 2 aulas. Todas as aulas que eu ficava lá, eu ia pra lá direto. Quantos anos você tinha nessa época? Essa época eu já tava com 11 anos. Dos 9 aos 11, 8, 9 aos 11, eu fiquei lá no DEF. Aí depois, quando eu entrei no antigo ginásio, né, que hoje é o Fundamental 2, eu mudei de horário na escola e ficava muito difícil pra minha mãe ir lá. E aí abriu essa academia, meu pai também tava numa condição financeira um pouco melhor. Dava pra eu ir a pé. Minha mãe só ia me buscar porque eu voltava de noite, já tinha escurecido. E aí eu fui lá, acho que se eu não me engano chamava Lia Aguiar. Eu queria sempre uma academia melhor, um lugar melhor. E aí foi na época que eu comecei a ir no cinema, assistir filme. Eu gostava muito, muito de musicais. Assim, Fred Astaire, Gene Kelly. Demais. Ah, eu amava. Até hoje eu tenho vários filmes na minha casa em DVD que eu assisto de vez em quando, que eu gosto. Donald O'Connor. Eu amava aqueles filmes em preto e branco mesmo, aquelas danças todas. E aí eu comecei naquela época, né? Era muito difícil pesquisar as coisas, não é que nem hoje, né? Sim. Então eu ia em biblioteca para ler, para saber onde que eu fazia, né? E todo mundo naquela época queria entrar no municipal, na escola de bailado. Só que eu já era mais velha para prestar no municipal como iniciante e eu não tinha técnica para entrar num grupo que tivesse a minha idade. Aí eu fiquei super frustrada, assim, daí eu falei, não, mas eu vou ter que achar outro caminho. Aí eu descobri uma escola de balé, que era a dona da escola, chama Lia Marques, essa eu tenho certeza, né, que ela era do balé 4º centenário, e ela tinha uma escola só de balé metodologia russa. Nossa, metodologia russa. Era triste, a mulher era brava mesmo. Aí eu quis entrar lá, meu pai, graças a Deus, nessa época estava bem melhor financeiramente, assim, daí ele, vai, né, daí eu comecei 1 dia, 2 dias, aí eu ia todo dia, e era tipo 3 quarteirões da escola que eu estudava. Então era muito fácil, eu ia na escola, saía da escola, ia pra lá, ficava de tarde até de noite, meu pai ia me buscar à noite lá, 7, 8 horas. Aí eu dançava, fazia todas as aulas. E aí eu tive uma professora e ela tinha um amor pela dança, por essa busca da técnica. E aí ela foi me encaminhando e eu fui parar no Ismael Guiser, na escola do Ismael Guiser na época, que era bem grande, tinha muitos alunos, tinha grupo de dança. Aí quando eu fui lá, eu me encontrei. Mas assim, ao longo desses anos todos nessa busca, né, eu sempre ouvia, você vai fazer o que com isso? O que você vai fazer? Tudo bem, você gosta de balé, mas o que você vai ser? E eu falava, gente, eu não me vejo fazendo outra coisa, né?
Então, assim, eu fui muito péssima aluna na escola. Quando eu era adolescente, assim, os meus amigos gostavam de ir pra barzinho, nessas, e eu não era muito pra balada, né? Naquela época era mingau que chamava, né? Só que eu gostava de ir pra dançar, não pra paquerar, entendeu? Assim. E eu era meio assim, fora, assim, sabe? Eu era meio estranha, todo mundo achava que eu era esquisita mesmo. Porque eu queria conhecer lugares, eu queria dançar, eu queria saber o que estava acontecendo no meio da dança, eu queria conhecer pessoas, é o meu... Desse ambiente. Era assim, a sua vida. Olha, eu fiz saltimbancos, eu fiz teste para fazer saltimbancos. Eu cheguei a fazer, mas não o profissional, eu fiz o amador. Eu fiz teste para Mágico de Oz, eu queria outras coisas, entendeu? O grupo, o que eu buscava, por exemplo, eu tinha que ter muita disciplina. Mas e aí isso chegou numa época assim que eu comecei a me questionar por que eu não era igual a todo mundo. Eu fiquei um pouco balançada assim, se eu estava seguindo o meu coração com consciência ou se eu era mesmo meio doidona, porque eu sempre pensei muito na vida, sabe? Eu cheguei à conclusão naquela época que o que me deixava feliz até então, né? Era fazer aula de dança. Era onde eu tinha total controle do meu corpo. Aquilo me dava uma sensação de eu sou poder, dona da minha vida, sabe? O poder do meu corpo. De eu sou dona do meu corpo. Ele faz o que eu quero, né? O Ismael Guiser, né? Que foi um grande mestre para mim. Ele falou assim para mim, olha... Não adianta você querer ser uma princesa para dançar, que você não vai ser com essa altura e com essa perna do tamanho que você tem. Então você tem que buscar alguma coisa que faça você se destacar. Então ele me ensinou a trabalhar saltos e giro. E assim, foram os papéis que eu consegui de maior destaque, aqui tinha o giro e muitos saltos, né? Toda vez que eu tinha... sei lá, alguma desilusão, de paixonite, assim, eu ia fazer aula de balé até aquilo passar. Mas foi aí que eu comecei a ver que a dança era muito mais do que você ir no palco receber aplauso. É a hora que você olha, você tem que se perceber de dentro para fora, né? Isso era o que eu percebi que era o que mais me encantava, assim, né? E para mim o balé, eu falava que era minha boia de salva-vidas, sabe? O resgate de mim mesma. E aí eu encontrei a Royal, né? Que é uma metodologia inglesa, que eu fiquei encantada com essa metodologia, porque a Royal, ela tem, dentro do programa dela, até hoje, ela tem uma parte que é para você ser um bailarino, um dançarino, vamos dizer assim, e uma parte para você ser um profissional de dança clássica. Nessa parte que é para que é para ser dançarino, ela é para todos os corpos. Então traz uma possibilidade, mesmo dentro da dança clássica, das pessoas terem um caminho e chegarem até o 8º grau, que elas se formam. Elas não precisa ser magra, alta, de perna longa, pode ser baixinha, gordinha, não importa. Eu comecei a estudar a dança como uma arte, uma cadeira de arte, vamos dizer assim. Então, a minha formação como professora, né, foi toda na Royal, fazem 26 anos que eu trabalho com Royal. E aí, estudando dança clássica, né, eu acabei conhecendo, através de uma amiga minha, o psicobalé. O psicobalé é uma técnica cubana de terapia para pessoas, a princípio, que tenham problemas psiquiátricos. Ele foi desenvolvido pela Alice Alonso dentro de um hospital psiquiátrico, num grupo que não respondia a nenhuma outra terapia. E aí, dentro do que esse método propõe, você levar a pessoa ao encontro de um lugar confortável dentro dela. Porque aí ela se abre para novas possibilidades. Quando eu cheguei lá para dar essas aulas, a realidade do Brasil é outra, né? Cheguei lá, naquela época os meninos dançavam
acho que street dance que chama, e não tinha nada a ver com balé, entendeu? Só que a minha proposta de aula para esses jovens era fazer com que eles descobrissem o belo neles. Então eu tive que aproveitar o que eles sabiam para poder chegar nesse lugar, né? Aí no fim, ó, tiveram meninos que dançaram até o quebra-nozes, pra você ter uma ideia. E aí, a partir desse momento, eu nunca mais parei de buscar e estudar a dança e o movimento como uma forma de terapia, como uma forma de me aproximar das pessoas. E por incrível que pareça, né, nas minhas turmas, mesmo de balé, sempre vinham as pessoas que tinham maiores problemas. Ninguém queria dar aula, sabe? E assim, eu nem sabia muito bem o que fazer, na verdade. O que era tão diferente, que pra mim eu dava uma aula de balé normal. Eu acho que eu estava disponível para as pessoas, não sei. Cheguei a trabalhar com mães num projeto muito bacana que a gente teve, que a gente montou o Quebra-Nozes e a gente tinha, acho que quase 60 crianças no projeto, chamava Criança que Dança. E a gente teve pelo menos umas 30 famílias que as mães ajudaram a fazer os figurinos e os acessórios delas. Ali pra mim foi decisivo, sabe? Qual era o meu objetivo? Não era que elas fossem a primeira bailarina da Royal, mas era que essa integração, né, esse trabalho em conjunto, né, por uma coisa que era bela, aquilo que eu posso fazer de bom, era a coisa que mais me atraía, né? Nessa época, nesse projeto, a gente foi chamado para dar aula numa associação, que era os Amigos dos Excepcionais do Brooklyn. Eu acho que tinha umas 8, 10 meninas com várias deficiências diferentes, desde síndrome de Down até deficiências que às vezes não tem nem nome, não é diagnosticada, né? E aí eu comecei a dar aula para elas, e aí eu me apaixonei por esse trabalho. E aí de lá para cá eu sempre venho estudando, até que eu conheci a Flora. E aí a gente se uniu e de lá, desde que a gente se encontrou, que foi em 2012, eu venho trabalhando cada vez mais só com pessoas com deficiência. E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia de tudo que eu vivenciei, né? Eu comecei a trazer para um modelo de aula, vamos dizer assim. Isso acabou se estendendo para vários grupos, não só para pessoas com deficiência. Então, Lígia, revendo o que você acabou de dizer, né? Quer dizer, que você, quando menina, já tinha uma espécie de um chamado para essa coisa do movimento, né? De conhecer e descobrir lugares, encontrar lugares escondidos, e isso vai levar você a uma espécie de um apaixonamento por uma coisa que faz sentido, que é a dança. Sim. Só que a dança, ela tinha que ganhar um objetivo, e aí o objetivo poderia ter sido só ser uma bailarina. Sim. Mas a sua busca, pelo jeito, não era exatamente ser bailarina. Podia até ter sido, mas ele lentamente vai ganhando um outro formato, que é o formato de quem ensina, de quem é uma espécie de terapeuta. Você trabalha com a pessoa, ajudando Sim. a pessoa a encontrar o seu próprio espaço, o seu modo próprio de se expressar. E o mais interessante, você tem a disposição, né, a disponibilidade. E nessa disponibilidade, ela se orienta para cuidar das pessoas, né? Pra mim, assim, né, depois de muitas coisas que a gente estudou até juntas aí, o movimento, ele é a reverberação do nosso próprio som de ser humano, né, de quem nós somos. Então, mas isso é muito lindo isso, eu acho, e é muito discutível também. Eu penso assim, a gente traz alguma coisa já. Todo esse movimento dos desafios corporais, assim, sabe?
Para mim, foi um caminho de autoconhecimento mesmo. Comece onde você está, com o que você tem e aquilo que você pode. Quando eu dou aula hoje, 90% do meu tempo é com pessoa com deficiência e mais com deficiência intelectual. A gente partiu de um ponto do trabalho onde a gente queria que eles entendessem como o corpo pode se mexer. A gente focou nas articulações primeiro. Paralelo a isso, eu sempre tive meus estudos, né, meio na antroposofia, meio holísticos. Aí eu comecei a trazer os 4 elementos. E aí a gente começou a trabalhar os sentimentos. Então, por exemplo, sei lá, a raiva. Como que é um corpo com raiva? Como que é uma pessoa triste? Como que ela se comporta? E aí eles foram descobrindo como se expressar através do corpo e do movimento. A princípio, eu tenho até uns desenhos até hoje, a gente pedia para eles se desenharem. Eles desenhavam assim, a cabeça aqui, o braço aqui, a perna lá. Depois de um tempo de trabalho, aí tava tudo junto. Que o síndrome de Down é como se ele estivesse na sombra e o autista na luz, né? Tipo assim, ele tem tanta luz, o autista, que tudo machuca ele. A pessoa com síndrome de Down, ele tá tão lá no fundo, que o mundo tá longe, ele se distrai muito rápido. Então, como que a gente ia fazer com que eles reconhecessem o próprio corpo? Para isso, a gente trouxe o Laban, né, a história do Rudolf Laban, que trabalha tempo, espaço, intensidade. E aí os movimentos simples, que era só de articulação, mexe a articulação, começaram a falar, vamos mexer redondo, vamos mexer rápido, lento. Vamos andar pesado, vamos dar passos leves, para eles irem entendendo. E isso foi trazendo para eles mais consciência. E aí começou a reverberar mais atenção nas aulas, mais prontidão. Só que alguns dos nossos alunos, eles queriam ser bailarinos. Porque além de dar aula, a gente levava eles em eventos, fazia roda de dança no Ibirapuera, combinava de ir no municipal. E aí, como é que fez? Então, aí a gente ficou pensando, poxa, o que a gente está fazendo com esses alunos? A gente está abrindo um campo para eles, depois eles têm que seguir uma linha, uma fila com todo mundo e ir lá na farmácia, ficar lá. Se eles querem mais que isso. E aí a gente criou o grupo profissionalizante. Que aí eles aprenderam várias modalidades de dança. E aí nós tivemos 4 alunos já que tiraram o DRT, que é o documento de registro técnico, né? Que é de bailarino profissional, dançarino profissional. A gente tem um grupo de dança, né? No Movimentarte. Ele era só grupo de pessoas com deficiência. 2 anos atrás, uma das meninas que foi bailarina e estudante no Ballet Carla Perotti, que eu conheci, ela assumiu uma escola de dança. Ela tem um projeto lá para pessoas em vulnerabilidade social. Ela já tem 15 bailarinos fora do Brasil. Ela trabalha com método cubano hoje. A gente tem uma relação boa. Daí eu falei, Andréia, vamos montar um grupo dos nossos alunos do Movimentarte com seus alunos? E ela achou super legal. Então, foi uma iniciativa minha, chama Coletivo em Movimento. Aí a gente montou o primeiro trabalho o ano passado, que a gente se encontrava uma vez por semana durante 1 hora. Só que os alunos com síndrome de Down já tinham uma trajetória na dança, então eles eram capazes eles são capazes de aprender uma coreografia e levar, né? Aí, na verdade, assim, a gente teve muito pouco tempo, né, para poder fazer isso, porque é um trabalho que não tem patrocínio nenhum, não ganho nada para fazer, né, e eles também não ganham nada, e muitos alunos precisam de ajuda de custo, a mãe tem que levar, os dela às vezes dão aula, vêm de longe, né. Aí a gente montou um trabalho que chama Deixa que Falem, e a minha proposta foi, olha, eu quero que a gente monte um espetáculo, uma dança, onde a gente mostre que dá pra gente fazer coisa muito legal junto. E assim, foi uma experiência incrível. Então, é um projeto de aquilo que a gente chama de inclusão. Pra mim, assim, a dança é isso. A dança, pra mim, ela já é inclusiva.
porque qualquer um pode dançar dentro da sua capacidade. É que é um trabalho muito difícil de manter, porque uma vez por semana é pouco. Para eles ficarem mais tempo, eu tenho que ter alguma coisa para oferecer para eles de dinheiro, porque eles têm que abrir mão de alguma coisa para estar ali. E assim, é uma coisa que eu inscrevi o ano passado no PROAC, mas a gente ficou na lista de espera. Lista de espera, é. E eles dançaram lá, depois a gente dançou num evento na Casa de Cultura do Itaim Paulista. A gente saiu lá do Morumbi, todo mundo, que a gente ensaiava lá. Uma viagem, sabe? Um lugar não tinha palco, não tinha nada. Eu comecei a ficar desesperada. Eles tiraram de letra, deram o maior show lá, todo mundo, sabe? E foi assim, uma experiência incrível. E esses que eles foram, eu consegui um cachê pra eles, né? Então, eu queria, pra gente encerrar, que você falasse que a inclusão, na verdade, é a inclusão não só de quem é deficiente, mas é a inclusão de qualquer pessoa. Porque estar incluído é uma questão do humano, não necessariamente do deficiente. Sim, né? Eu vejo assim, que pra mim, né, pela minha experiência, eu me senti uma pessoa estranha no mundo, achava diferente, esquisita. E através da dança eu consegui me sentir pertencente ao mundo com a minha característica. Então, pra mim, inclusão através da dança, ela é uma inclusão de qualquer ser humano. Primeiro você reconhece quem você é, com as suas limitações, com as suas deficiências e com os seus talentos. Aí você tá pronto para olhar para o outro, né? E ter esse olhar na verdadeira significado da palavra empatia, empático para o outro, né? E aí você pode pertencer a um grupo. Para mim o movimento, a imagem que eu tenho é uma espiral. Às vezes você tá aqui, às vezes você tá aqui, você volta, bate o pé, levanta. Então o movimento para mim é isso. E para mim o ser humano é isso. Se ele não se abrir para vivenciar tanto o fundo do poço, né, quanto lá em cima, ele não vai ser completo, ele tá deficiente. Então, Lígia, como funciona uma aula com você? As aulas, assim, eu tenho um caminho que eu sigo, mas depende muito de quem tá no grupo, né? Então, eu já tive um grupo de mulheres que estavam passando na menopausa. E esses grupos têm, em média, quantas pessoas? Eu já tive um grupo de 3, já tive grupo de 8, varia muito, porque as pessoas depois de uma certa idade, como eu sinto que é como se fosse uma passagem, às vezes, as pessoas ficam 2, 3, 4 meses e às vezes saem, né? Aí vem outras, e assim, eu não tenho... É muito legal, eu acho muito bom, fica uma travessia mesmo, né? Como podemos entrar em contato com você? No Instituto para Pessoas com Deficiência, a gente tem uma página no Instagram e uma página no Facebook. Ou então tem um e-mail, que é ligia@movimentarte.com. Aí pode ligar no meu celular ou mandar mensagem, que é o 11 98046 1399. Eu quero agradecer demais a sua participação. Você sabe que desde que eu te conheço, sempre foi um grato conhecimento. Foi sempre muito especial que bom. Estar perto de você. E essa sua história e mais todo esse trabalho maravilhoso que você faz com as crianças e com esse movimento todo tão terapêutico, né? Tão de habilitação e de reabilitação, né? Porque você trabalha nesse campo, tanto das pessoas que não têm problema com as pessoas que têm, com essa beleza, né? Com essa suavidade, né? Isso é muito demais. Então agradeço sua participação, que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal e até a nossa próxima entrevista.